Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta 581. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu vou te pedir para que você possa curtir, compartilhar e comentar nos nossos vídeos, para que esta plataforma valorize o nosso trabalho e possa compartilhar os nossos vídeos. Mas na pergunta 581, Allan Kardec perguntou: os homens que são faróis ao gênero humano, que iluminam os homens com a luz de sua genialidade, certamente têm uma missão, mas entre eles há alguns que se enganam, que de frente com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? E os espíritos responderam: como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, se faz necessário levar em conta as circunstâncias. Os homens geniais têm que falar de acordo com as épocas em que vivem, e assim o ensinamento que pareceu errôneo ou ingênuo numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Então, os espíritos confirmam que esses homens possuem uma missão especial, dada sua capacidade de iluminar o caminho para o restante da humanidade. No entanto, quando se veem face a face com verdades profundas e ainda assim difundem erros, suas missões se tornam incompletas ou falseadas. Essa incompletude deriva de uma desarmonia entre o compromisso que assumiram no plano espiritual e a execução em suas vidas materiais. Podemos interpretar que, ao reencarnarem, com a missão de espalhar luz e sabedoria, certos condicionamentos, limitações e, especialmente, as influências de seu tempo podem nublar suas percepções e o entendimento pleno do conhecimento divino. Ainda assim, o Espiritismo nos ensina que a sabedoria trazida por esses indivíduos não é descartada apenas porque carregam erros. Esses erros muitas vezes resultam das limitações que enfrentam e a missão pode não ser menos válida em sua essência. A missão genérica, no caso, permanece benéfica, é a interpretação ou a aplicação prática que ocasionalmente sofre desvios. Os espíritos ressaltam que o contexto histórico e social exerce grande influência sobre o entendimento e a disseminação do conhecimento. As verdades reveladas, quando transmitidas em uma época, nem sempre estão adequadas para serem entendidas da mesma forma em uma era posterior. Isso ocorre porque a humanidade avança moral e intelectualmente, e cada nova fase do progresso coletivo traz uma perspectiva mais ampla. É como se a verdade fosse revelada gradualmente, adaptando-se à capacidade de compreensão de cada geração, evitando assim que o choque de uma nova visão cause incompreensão ou mesmo retrocesso. Nesse sentido, os gênios de cada época não estão desprovidos de mérito quando difundem um conhecimento que possa parecer rudimentar ou até mesmo incorreto, segundo os padrões de uma era futura. Antes, esses ensinamentos serviram a propósitos importantes ao seu redor e abriram portas para compreensões mais profundas que viriam a seguir. A relatividade do conhecimento, segundo o entendimento espírita, é algo intrínseco ao progresso humano, e assim mesmo o ensino incompleto pode ter cumprido uma função essencial, preparando a humanidade para avanços posteriores. No plano espiritual, espíritos que possuem missões de grande influência carregam consigo a responsabilidade de guiar com clareza e retidão. No entanto, ao reencarnarem, se encontram limitados pela matéria, pelo orgulho, pelo ego ou até mesmo pelas próprias inclinações pessoais. Isso pode levar à disseminação de ideias errôneas, ainda que possuam grande valor no âmbito cultural ou científico de uma época. É possível entender que, ao falsearem as verdades que foram chamados a transmitir, esses homens e mulheres revelam suas fragilidades humanas, algo que não lhes retira o mérito da missão, mas a torna incompleta. Kardec nos alerta que o progresso humano é inevitavelmente gradual. A elevação espiritual e o crescimento moral de uma civilização não ocorrem de uma forma abrupta, mas sim por meio de sucessivos estágios de desenvolvimento. Nesse processo, espíritos que encarnam
com o objetivo de iluminar caminhos, podem errar. E esses erros, embora não desqualifiquem sua missão, indicam a necessidade de uma evolução individual, que se realizará em novas encarnações, com tarefas que talvez tragam lições mais exigentes. O entendimento espírita nos convida a exercermos tolerância ao julgar essas personalidades, que, mesmo sendo capazes de realizar feitos extraordinários, não conseguiram atingir completamente a verdade em suas missões. As circunstâncias do tempo, das limitações pessoais e da sociedade na qual viveram devem ser levadas em conta. Não cabe a nós condenar tais espíritos, antes devemos reconhecer a contribuição que puderam oferecer dentro das possibilidades que tinham. Esse discernimento nos ajuda a entender que, ao invés de invalidar suas conquistas, suas falhas servem para lembrar que o processo de aprendizado e evolução é um percurso coletivo, onde todos desempenham um papel. A interpretação das missões falhas também nos convida a refletir sobre o papel do erro no desenvolvimento espiritual da humanidade. Os enganos cometidos e divulgados pelos gênios de uma época tornam-se mais tarde pontos de referência e aprendizado para as gerações seguintes, que, ao compreenderem e superarem esses equívocos, consolidam sua própria evolução. Segundo a doutrina espírita, espíritos superiores têm a missão de orientar e inspirar os gênios encarnados, assistindo-los durante o cumprimento de suas tarefas. No entanto, tal assistência não implica a remoção de seu livre-arbítrio. Os espíritos protetores aconselham, inspiram e até oferecem ideias, mas cabe ao espírito encarnado acolher essas influências ou seguir seus próprios impulsos. Por isso, a pergunta 581 traz uma lição de humildade para todos nós. Os erros que eventualmente se misturam às verdades não invalidam a contribuição desses gênios. Antes, nos lembram que a caminhada espiritual é feita por etapas, com o erro servindo como trampolim para descobertas mais profundas. De fato, a doutrina espírita não nos orienta a desprezar os ensinamentos do passado ou os equívocos dos grandes homens, mas a encará-los como parte de um processo maior, onde as limitações humanas são gradualmente vencidas pela sabedoria divina. Assim, ao invés de julgar tais espíritos pelos erros que propagaram, somos convidados a reconhecê-los como veículos de aprendizado e reflexão, peças essenciais no mosaico do progresso universal. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.